E aí galera, vocês estão bem? Aqui quem fala é Fábio Coelho do Voz dos Trovões e eu tô aqui para darmos continuidade à nossa série que estamos trabalhando com esse tema perspectivas proféticas. Então, nosso objetivo aqui é trazer uma visão daquilo que entendemos que Deus está fazendo e falando nesses dias e aquilo que está vindo do futuro de Deus para nós. Então é muito empolgante falar sobre essa perspectiva e a nossa função aqui é apenas nos atentarmos, olharmos para a palavra profética, para a Escritura, para a Bíblia e trabalharmos com o entendimento de tempos e estações por meio da observação do texto bíblico. Então essa é a nossa função aqui. E hoje a nossa missão aqui é falar sobre o reino milenar de Jesus Cristo, o reino de Deus sendo estabelecido sobre a terra por meio da obra de Cristo. Uau! Esse é um tema que me empolga muito, que me cativa, que é algo que eu estudo, que eu gasto muitas horas observando, meditando, orando sobre isso, então isso me empolga. E essa é a nossa missão aqui hoje. Bom, antes de começar a instrução, eu quero dar um aviso aqui rapidinho. Eu quero fazer uma convocação para você que está nos assistindo. Nós vamos estar realizando uma imersão profética. Uma imersão profética, isso vai acontecer entre os dias 28 de setembro até o dia 2 de outubro. Então, entre esses dias, 28 de setembro e 2 de outubro, nós vamos estar realizando uma imersão profética que tem como objetivo abrir espaço para treinar pessoas no serviço da profecia. Nós vamos trabalhar 3 temas nessa imersão. O primeiro tema vai ser batalha espiritual. Então, querido, eu acredito que esse é um tema urgente para esses dias. No que se refere aos dias que precedem a vinda de Jesus, eu acredito que existem 2 verdades que vão acontecer de forma agressiva nas nações. A primeira verdade, baseada em Joel capítulo 2, é que nesses dias que precedem a vinda de Jesus vai haver o maior derramamento do Espírito que a humanidade já viu, o maior avivamento que nós já vimos nessa terra vai acontecer nesses dias. Então isso é real. E a segunda verdade que também vai acontecer nesses dias, baseada em Apocalipse capítulo 12, é que nesses dias, ao mesmo tempo que vai estar acontecendo o maior derramamento do Espírito da história da humanidade, também vai estar acontecendo o maior nível de batalha espiritual que essa terra já viu, a maior resistência do império das trevas em ação nas nações, o espírito do anticristo sendo derramado sobre as nações, um império que vai ser regido pelo poder do dragão, da serpente, vai se levantar e vai haver uma maior batalha espiritual entre o povo de Deus, entre a família de Deus e o império das trevas que o mundo já viu. Então esse é o primeiro tema que nós vamos trabalhar nessa imersão profética, batalha espiritual. Lembrando que a nossa ênfase sobre batalha espiritual não são experiências de ex-satanistas, não é estudando sobre maçonaria, sobre bruxaria, sobre seitas, nada disso. Então o nosso foco é olharmos para a batalha espiritual segundo uma ótica bíblica e cristocêntrica, a obra da cruz. Então, primeiro tema, batalha espiritual. O segundo tema que nós vamos falar nessa imersão profética vai ser intervenção profética. Que tipo de sacerdócio nós precisamos apresentar nesses dias onde vai haver um grande derramar do Espírito e uma grande resistência do império das trevas. Então, nós vamos falar sobre um tipo de vida que não apenas está observando o que Deus está fazendo nas nações, mas está se colocando como uma ferramenta nas mãos do Senhor para que por meio do poder do Espírito agindo em nós possamos produzir uma intervenção sacerdotal e profética nas nações da terra por meio do poder do Espírito. Então, o segundo tema, intervenção profética. E o terceiro tema que nós vamos falar é o dom da profecia. Paulo vai dizer em Coríntios 14, busque os dons com zelo, principalmente o dom da profecia, porque aquele que profetiza edifica, consola e exorta
o próximo. Então nós vamos falar sobre como buscar o dom da profecia, como desenvolver o dom da profecia. Então, quero te convocar para estar conosco nessa imersão profética que vai acontecer nos dias 28 de setembro até o dia 2 de outubro. Então, para participar, esse é um evento online gratuito, não tem investimento nenhum, você apenas precisa se inscrever. Então, você precisa se inscrever, você vai lá no site www.vozesetrovões.com.br, www.vozesetrovões.com.br, clica nesse site, coloca o teu nome lá, o teu WhatsApp e se inscreve para participar conosco dessa imersão profética. Se você achar melhor, você pode entrar no meu Instagram, @FábioAP4, @FábioAP4, lembrando que AP4 não é de apóstolo, é de Apocalipse 4. Então vai lá no meu Instagram, @FábioAP4, vai na minha bio e tem um link lá, você clica no link e você se inscreve para participar dessa imersão. Então esse é o convite, a convocação que eu quero fazer para você antes de a gente começar essa instrução. Bom, terminando essa parte dos avisos, vamos para a instrução. Então o tema aqui é Reino Milenar, o Reino de Jesus. Então por que eu decidi falar sobre isso nessa instrução, nesse vídeo? Porque nesses dias muitas pessoas têm falado muito sobre os eventos que procedem à vinda de Jesus e sobre a vinda de Jesus. E eu acho que esse é um tema muito importante. Isso precisa ser falado de fato. Eu acredito que existe uma ênfase muito forte nesses dias para a escatologia e existe um clamor sobre nós que é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito está produzindo isso no coração da igreja e nós cremos nisso de todo o nosso coração. E baseado nisso, então existe uma ênfase grande, como eu já falei, sobre os eventos que precedem a vinda de Jesus e sobre a vinda de Jesus em si. Mas o que eu tenho observado é que pouco se fala sobre o que vai acontecer depois que Jesus voltar. Então, o que acontece com o mundo depois que Jesus volta? Então, como vai ser o mundo? O que Jesus vai fazer com o mundo? Como vão se comportar as nações com Jesus reinando a terra? Como que vai ser o comportamento do povo de Deus, da igreja? Quem vai ser Israel nesse cenário? Então, como vai ser o reino de Jesus, o reino milenar de Jesus Cristo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, antes de começar falando especificamente sobre o que vai acontecer no reino milenar de Jesus, eu quero colocar uma base sobre o que é o reino milenar. Então, é só uma base para a gente pensar. Talvez você já ouviu eu falando sobre cronologia bíblica em algum vídeo, algum ensino, mas eu quero reforçar isso, porque isso é muito importante para a gente entender reino. Então vamos lá. Vamos pegar Hebreus. O escritor de Hebreus ele trabalha muito bem com essa questão de tempos, definindo tempos e cronologia bíblica. Toda pessoa profética precisa estar atenta a tempos, a cumprimento de tempos, estações, a mudança de estações, a eventos que apontam para uma estação. Então isso é muito interessante. Por exemplo, Pedro, um homem brutalmente profético, em Atos 2, quando ele vê o derramamento do Espírito acontecendo, ele linka com Joel 2, ele fala, olha, é isso que deveria acontecer nos últimos dias. Então ele entende que aquele evento, o derramamento do Espírito sobre toda a carne, era um cumprimento dos últimos dias. Então ele marca. Então nós estamos nos últimos dias porque esse evento está relacionado ao tempo que estamos. Então isso é muito importante. Então vamos lá para Hebreus e vamos ver. Hebreus vai falar sobre 3 tempos. Hebreus 1:1. Abre aí comigo. Então vamos lá. Diz assim, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente, ou outrora, depende da versão, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então olha só, aqui tem 2 tempos. Primeiro, tempo, antigamente, outrora. Então ele está falando do Antigo Testamento. Então ele está falando que no Antigo Testamento havia um tempo que nesse tempo havia um comportamento e havia um cumprimento por um tempo. Outrora, antigamente. Então primeiro tempo, antigamente. Está anotando aí? Anota. Segundo tempo,
Período de tempo, últimos dias. E quando começam os últimos dias? Com a encarnação de Jesus. Então ele diz que nos últimos dias Deus está falando por meio do Filho. Então, primeiro tempo, antigamente, outrora. Segundo tempo, últimos dias. Pegou isso aí? Então, se o primeiro tempo, antigamente, é o Antigo Testamento, qual é o tempo dos últimos dias? Os últimos dias é o tempo da encarnação de Jesus até agora. Então nós estamos nos últimos dias. Mas nós não estamos nos últimos dias agora porque estamos perto da volta de Jesus. Nós estamos nos últimos dias desde que Jesus encarnou. Então o que a gente brinca é que Jesus veio para inaugurar os últimos dias e nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Então pegou isso aí? Segundo tempo. Terceiro tempo, vamos lá para Hebreus 2:5. Hebreus 2:5. Abre aí. Diz assim: porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Cristo é feito a nossa semelhança. Então aqui o escritor de Hebreus vai colocar um novo tempo. Então vamos de tudo de novo. Primeiro tempo, outrora, antigamente, Antigo Testamento, primeiro pacto. Segundo tempo, últimos dias, que é desde a encarnação de Jesus, segundo pacto, Novo Testamento. Nós estamos nos últimos dias, até agora. Mas tem um terceiro tempo, que é o mundo vindouro. Então existe um terceiro tempo que está vindo para se manifestar sobre a criação. E esse tempo é o mundo vindouro. Pegou? Então vamos seguir. Então o mundo vindouro, segundo as Escrituras, ele é dividido entre 2 períodos de tempo. E aí, aula de cronologia bíblica com o tio Coelho, discernindo tempos bíblicos. Olha aí, vou inventar esse tema aí. Então, o mundo vindouro, que é um tempo, um período de tempo, que ainda não chegou sobre o mundo, ele está vindo e ele é dividido em 2 partes. E quais são essas partes? A Bíblia vai dizer que a primeira parte do mundo vindouro é o dia do Senhor. Anota aí, dia do Senhor. E a segunda parte do mundo vindouro é chamado pelas Escrituras de novos céus e nova terra. Então, vem o dia do Senhor, estabelece um tempo no mundo vindouro, e depois que encerra o tempo do dia do Senhor, se inicia um novo tempo no mundo vindouro, que é chamado pela Escritura de novos céus e nova terra. Hoje aqui a gente não vai falar sobre nova terra. Um dia, quem sabe, faremos um vídeo apenas sobre o que vai acontecer, novos céus e nova terra, como vai ser isso. Então, a gente não vai falar sobre nova terra, não vai falar sobre novos céus, a gente vai se atentar ao dia do Senhor, mas isso aí é para você pegar. E para a gente entender isso aí, abre 2 Pedro 3:3. Pedro era brutal, gente, nessa questão de tempos, do profético. Pedro era violento. Você quer estudar sobre o profético, pode ler 1 Pedro, 2 Pedro, que é animal. É violento. Hebreus também é muito profético. Eu, pessoalmente, acredito que foi um profeta que escreveu Hebreus. Tem muita gente que diz que foi Paulo. Eu tenho minhas dúvidas, mas isso é só uma especulação do Coelho. Então, 2 Pedro 3:3 diz assim, falando sobre o mundo vindouro, muito interessante essa passagem, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, os últimos dias, então quando os últimos dias, encarnação de Jesus, até o dia do Senhor, que é a nova aliança. Vamos ler de novo. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, falando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo. Olha aí, guarda isso aí, dia do juízo.
e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Aqui Pedro vai jogar um enigma profético. Um enigma. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está citando os Salmos 94. E aqui ele está fazendo uma associação do dia do juízo com 1000 anos. Olha que doido. Pegou isso? Então ele começa falando dos últimos dias, aí depois ele fala que existe uma esperança da vinda de Jesus. E aí ele linka a vinda de Jesus com o dia da ira. E depois ele vai linkar o dia da ira ou o dia do juízo, né? E depois ele linka esse dia do juízo com uma passagem de Salmos. Ele está dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então ele está dizendo, antes de Apocalipse ter sido escrito, ele está associando o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da ira com 1000 anos. Então vamos seguir. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão quem todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. De novo. No qual os céus passarão com intrépido estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então ele usa 3 expressões para esse período que está vindo. Então, dia do juízo, dia do Senhor e dia de Deus, que é a mesma coisa. E essas 3 expressões ele está falando, ele está linkando com 1000 anos. Aí ele termina dizendo, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, como que vai funcionar? Vamos aqui comigo. Quando terminar os últimos dias, inicia o dia do Senhor. E o dia do Senhor, gente, não é o dia que Jesus volta. O dia do Senhor não é o dia da vinda de Jesus, é um dia que ele vai voltar. Não, o dia do Senhor é um novo período de tempo. E esse dia do Senhor, ele vai durar 1000 anos. 1000 anos. O que a Bíblia chama de milênio. Então o dia do Senhor é um período de tempo que vai durar 1000 anos. E o dia do Senhor é o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra, sobre a criação, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Só que o reino milenar, o milênio, o dia do Senhor, ele tem um início e tem um fim. E o que vai acontecer no fim do dia do Senhor, no fim desses 1000 anos, o que vai acontecer é que Deus vai purificar a terra com fogo. E aí a gente não sabe o que vai acontecer de fato, mas a gente sabe que assim como ele purificou a terra com água no dilúvio, ele vai purificar a terra com fogo. E ele vai transformar a terra em uma nova terra. Então vai terminar os últimos dias, vai começar o dia do Senhor. No fim do dia do Senhor vai haver uma nova terra. E o que é a nova terra? A nova terra é a restauração do jardim do Éden sobre toda a face da terra. Então, o final da Bíblia é a restauração do início. A Bíblia começa com o homem se relacionando com a presença de Deus no jardim. E a Bíblia termina em Apocalipse com o homem se relacionando com a presença de Deus no jardim. Então, essa é a nova terra, é a restauração do jardim do Éden. Mas agora o jardim não é apenas uma porção no Éden, mas o jardim vai ser a expressão completa da terra. Então a terra vai ser um grande jardim
do Éden. Então, eu queria primeiro trazer essa noção de cronologia. Então, eu vou repetir aí para quem está anotando, para ficar claro. A Bíblia fala sobre antigamente e outrora, que é de Adão até a encarnação de Jesus. A gente está falando de 4.000 anos. E aí começam os últimos dias. E esses últimos dias começam a encarnação de Jesus e vão durar até a segunda vinda de Jesus, ou os dias que precedem a segunda vinda de Jesus. Então esses são os últimos dias. Nós já estamos nessa brincadeira aí há 2.000 anos, ok? E aí quando Jesus vier, ele vai estabelecer o dia do Senhor. Você vai ver isso em várias profecias, Isaías, Joel, o dia do Senhor. Então o dia do Senhor não é o dia que Jesus volta. O dia do Senhor é o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra, que vai durar 1.000 anos. E aí vai se iniciar o reino milenar de Jesus Cristo. Por isso que o nome é reino milenar, porque é um reino que vai durar 1.000 anos. E é a mesma coisa do que dia do Senhor. E no final do reino milenar, porque tem um início e tem um fim, quando Jesus ele vencer todos os seus inimigos e o último vai ser a morte, o que vai acontecer com o mundo? Deus, o próprio Deus, vai se mudar para a terra, o Pai vai descer, vai se mudar para a terra e o jardim vai ser restaurado e haverá uma nova terra. Então, assim como o dilúvio deformou a terra com juízo, Deus vai liberar o seu fogo purificador para restaurar a terra ao estado original. E qual é o estado original? O homem se relacionando com a presença da glória de Deus no jardim. E Deus será tudo em todos. Então esse é o fim da Bíblia. Então a Bíblia vai até aí. E aí depois nova terra, e aí vamos saber quando chegar lá. Então, queria trazer essa noção aqui de tempo para você. E aqui, só para a gente ser mais criterioso, para não sair jogando informação ao vento. A passagem mais clara sobre o reino milenar é Apocalipse 20. Eu quero que você abra comigo aí Apocalipse 20. E é a única passagem que fala claramente sobre um reino milenar. Então, por isso há muita briga aqui, né, por causa dessa passagem, muita discordância, o pessoal briga no que se refere ao milênio. E o que acontece é o seguinte: tem três posições sobre Apocalipse 20. 3 maneiras de entender Apocalipse 20, o reino milenar. E essas posições são pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Vou repetir. Pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Então, a primeira, pré-milenismo, que é a posição do século I. É a posição baseada numa cultura, numa teologia hebraica cristã do século I. Que era o que os cristãos acreditavam no primeiro século e o que toda a profecia bíblica judaica, né, do primeiro pacto sempre profetizou, que era o Messias assumindo um trono em Jerusalém, governando o mundo. Então, o que é o pré-milenismo? É que Jesus, o Messias, ele vem antes do milênio, por isso que é pré-milênio. Então, o Messias vem e ele estabelece o reino milenar. Então, o filho de Davi vem para sentar no trono em Jerusalém e estabelecer o reino milenar, o reino de Deus sobre a terra. Pegou? Pré-milênio. Então Jesus vem antes do milênio e estabelece o milênio, pré-milenar. Essa é a primeira posição, é a posição do século I. A segunda posição é o amilenismo. Isso aí, a partir do século III, século IV, isso aí explodiu. Porque o que aconteceu é que houve uma junção da filosofia grega com a teologia na época e o pessoal começou a olhar as profecias de forma muito simbólica. E Agostinho foi um cara assim, que é um teólogo genial. Ele foi um cara que divulgou e propagou isso por muitos anos. Então, o que é o amilenismo? A palavra já diz, amilênio é que não se acredita que existe um milênio literal.
que o milênio ele é simbólico. Então eles acreditam que essa passagem de Apocalipse 20 é simbólica. Eles acreditam que Jesus, na sua primeira vinda, já estabeleceu o reino milenar e já estamos no milênio. E aí é interessante até ter uma piada que a gente faz, né? Porque aqui diz que quando Jesus vem para estabelecer o milênio, ele prende Satanás. Ele prende Satanás. Aí a gente brinca, né? Pô, se o milênio já foi estabelecido, e se isso aqui é simbólico, né? Se o milênio já está, e se Satanás já está preso e faz esse estrago que ele faz preso, imagina se ele tivesse solto, né? Então essa é uma segunda linha, que é uma linha que vai ter uma tendência de ler as profecias bíblicas de forma simbólica e não literal. Então essa é uma linha, amilenismo. E a terceira linha é o pós-milenismo, que o nome já diz também. Vou repetir tudo. Pré-milênio. Então Jesus vem antes, pré-milênio, estabelece o milênio. Amilenismo. Não existe milênio literal. Não tem reino messiânico literal. Então Jesus já veio na primeira vinda, já estabeleceu o reino, Satanás já está preso, a gente já governa, já está tudo aí, já está tudo pronto. Então essa é a segunda linha. E a terceira linha é pós-milenismo, que é o quê? Que Jesus vem, o Messias vem depois do milênio, que é o quê? Que acredita-se que a igreja vai estabelecer o reino de Deus sobre a terra por meio de um grande avivamento global. Então, nós estabelecemos o reino, então Jesus vem pós-milênio. Então, nós estabelecemos o milênio e Jesus só vem para reinar. Então essa é uma linha muito forte no pessoal aí da teologia da cultura, né, de redimir a cultura, Sete Montes, missão integral. Então o pessoal vai tender muito para esse lado, que é do pós-milenismo, que nós vamos provocar um grande avivamento sobre as nações, nós vamos provocar isso por meio da grande comissão, nós vamos estabelecer o reino e depois Jesus vem para um reino já conquistado. Então, assim, eu respeito, né, os amilenistas e os pós-milenistas, mas eu não acredito que isso é bíblico. Primeiro que tem uma questão histórica, né, que a igreja do século I e toda a comunidade hebraica entendeu e interpretou a escritura, a profecia bíblica dessa forma. Então isso é um argumento. E depois, quando a teologia no século III, no século IV, se uniu com a filosofia grega, a maneira de ler a profecia bíblica ela é alterada, ela é mudada. Então não há respeito pela tradição do povo de Deus de como interpretar a escritura. Então a gente precisa entender que os caras que escreveram as profecias interpretavam as profecias literalmente. O Messias assentando no trono e governando o mundo. A igreja, com a filosofia grega, e a mudança da cosmovisão da época, começa a olhar tudo de forma simbólica. Então, eu respeito o amilenista, mas não acredito que isso é uma verdade. E a segunda parte, né, o pós-milenismo, eu também não acredito, porque se a gente afirma que nós vamos estabelecer o reino na terra, para que Jesus precisa de Jesus? Para nada. Nós já vamos estabelecer o reino, tomar os montes, redimir a cultura, transformar o mundo e todo mundo vai ser salvo. Nós vamos transformar o mundo, vamos ter um presidente crente, vamos ter uma TV cristã e vamos dominar a sociedade. E a minha Bíblia não me dá margem para isso, pelo contrário. A minha Bíblia diz que cada vez mais que nós se aproximarmos do dia do Senhor, vai haver trevas sobre a terra, vai haver tribulação, vai haver perseguição e o amor de muitos ou da maioria vai se esfriar. Então eu não vejo essa conquista, essa transformação do mundo. Pelo contrário, eu vejo o sistema do mundo se levantando com mais fúria sobre a igreja. Não que nós não vamos ser uma igreja triunfante, nós vamos ser uma igreja triunfante nesses dias, por meio do poder do Espírito, mas nós vamos ser uma igreja triunfante em meio ao caos do mundo, em meio a uma grande resistência das trevas e do sistema do mundo. Isso é uma realidade. Então, eu sou um pré-milenista,
né? E dentro do pré-milenismo tem vertentes. Eu sou um pré-milenista histórico. Então eu acredito que Jesus vai vir para estabelecer um reino literal sobre a terra. E ele vai assentar num trono literal. E ele vai governar as nações literalmente. E ele vai estabelecer um reino militar, político, espiritual, legislativo e econômico sobre a terra. Então é nisso que eu acredito. Então eu quero deixar isso muito claro antes da gente começar ao tiroteio dos textos aqui. Então eu separei vários textos sobre o que vai acontecer no reino milenar. Então vamos lá, eu creio num milênio literal e vindouro, então você pode anotar aí, Apocalipse 20. Então eu leio essa passagem literalmente. Eu acredito que 2 Samuel 7,16 é literal, 2 Samuel 7,16 diz que o filho de Davi, o descendente de Davi, vai sentar no trono em Jerusalém, estabelecer um reino de paz e justiça sobre a terra. Então isso é literal, eu acredito nisso. E eu acredito que o reino milenar será estabelecido na segunda vinda de Jesus. Então quem estabelece o reino é Jesus. Então assim, eu te aconselho, o tio Coelho vai te aconselhar, nunca mais use frases como nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui. Calma, você é Jesus, bicho. Você vai estabelecer, olha o que você está falando. Você vai estabelecer o reino de Deus na terra. Você não vai fazer isso. Nós experimentamos os poderes do reino vindouro. Nós participamos de um reino vindouro. Nós somos sacerdotes de um reino vindouro aqui e agora, mas nós não vamos estabelecer o reino de Deus, ok? Quem vai estabelecer o reino messiânico, o reino milenar, é Jesus Cristo. Então vamos lá. O que vai acontecer no reino milenar? Terminando essa introdução, vamos para a palavra. E esse vídeo eu estou vendo que vai ficar grande. O que vai acontecer no reino milenar? Primeira coisa, Zacarias 14. Zacarias 14, vou citar várias passagens para vocês. A ideia aqui não é ficar floreando nas passagens, mas é apenas ler os textos e você interpretar o texto literalmente. Então, Zacarias 14, primeiro ponto, Jesus virá dos céus para reinar sobre a terra. Então, Jesus não vai levar você para o céu, para morar no céu. Jesus vai vir do céu para reinar sobre a terra. Zacarias 14, versículo 3 diz assim: então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como no dia da batalha. Versículo 5: fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto, dos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Então Jesus vai descer dos céus com todos os seus santos. Então, talvez você já viu eu falando sobre isso, mas Coríntios 15 e Tessalonicenses vai dizer que ao som da última trombeta, da sétima trombeta, quem tiver morto em Jesus vai ressuscitar, quem tiver vivo em Cristo vai ter o seu corpo transformado, nós vamos subir as nuvens, Jesus vai descer do céu, nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens e depois nós vamos descer com Ele para assumir o governo da terra. Por isso diz que Ele virá do céu com todos os seus santos. Então nós vamos encontrar com Ele nas nuvens, nós vamos descer junto com Ele. Vai ser violento, Brasil. Então ele vai descer Jesus, vai descer anjo, vai descer a igreja, o povo de Deus, vai descer todo mundo para assumir o governo de Deus, o governo da terra para Deus. E o último versículo de Zacarias 9, Zacarias 14, 9, pegou aí? Zacarias 14, 9, diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, olha o dia de novo aí, ó. Naquele dia, ou seja, o dia do Senhor, o dia da ira, o dia do juízo, o dia de Deus, que não é um dia, mas é um período de tempo que vai demorar 1000 anos. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. Então, primeiro ponto, o que vai acontecer no reino milenar? Jesus virá dos céus para reinar
sobre a terra, literalmente. Segundo ponto, quem estará no milênio? Quem estará no reino milenar? Vão ter 3 tipos de pessoa no reino milenar. Presta atenção nisso. Vai ter o Deus homem, Jesus, Yeshua, como Rei Supremo da Terra. Isso aí nós já lemos aqui em Zacarias 14:9. Segundo tipo de pessoa, a família de Deus sobre a terra. Então vai estar a igreja e Israel. E aí você vai ver isso em várias passagens. Você pode pegar a 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, você vai ver essa conexão. E o terceiro tipo de pessoa na terra vai ser os remanescentes das nações que vieram da grande tribulação. E aí você vai ver isso no versículo 16. Nós estamos em Zacarias 14. Tá aí ainda? Vamos nessa. Zacarias 14, 16 é assim: então todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa do tabernáculo. E sim, no reino milenar tem festa do tabernáculo. Então fica a dica aí. Se você é contra as festas bíblicas, eu acho que você vai se escandalizar quando Jesus voltar. Só um parênteses. Fecha parênteses, segue. Então, vão haver 3 tipos de pessoa na terra: Jesus, o Deus homem, o povo de Deus, que é Israel e a igreja, e os remanescentes das nações. E aí, presta atenção, vão haver 2 tipos de corpos na terra no reino milenar. Então, lembra que eu falei sobre Coríntios 15 e Tessalonicenses? Nós vamos ter corpos transformados. Romanos 8 fala sobre isso. Sobre a glorificação do corpo. Nós vamos ter corpos glorificados e corpos espirituais. Vai ser um corpo físico, igual o corpo de Jesus. Um corpo físico e espiritual ao mesmo tempo. Onde ele é um corpo imortal, mas é um corpo que come e bebe. Assim como Jesus tem um corpo que é glorificado, imortal, e ele come e bebe. Sim, Jesus come e bebe. Mas Jesus come e bebe no céu? Come e bebe. Então, seguindo, vão haver pessoas com corpos glorificados espirituais na terra, ou seja, a igreja, os sacerdotes do reino, e vão haver pessoas com corpos mortais, como eu tenho o meu corpo aqui agora, na terra. E esses 2 tipos de gente vão habitar na terra simultaneamente. Então Jesus vai estar reinando sobre a terra, e a igreja, o povo de Deus, os crentes em Jesus, serão sacerdotes de Jesus sobre a terra. Ou seja, eles vão governar juntamente com Cristo a terra. E eles vão ter corpos espirituais, imortais, glorificados. E eles vão reinar sobre quem? Sobre os que restarem das nações, que vão estar vivos, porque muita gente vai morrer. Todo aquele que se levantar contra Israel, se levantar contra a igreja, todo aquele que se levantar para guerrear contra o Cordeiro vai ser morto quando Jesus voltar. Mas vão haver os remanescentes das nações. Nós lemos aqui, acabamos de ler, que no reino milenar vão haver os remanescentes das nações que vão de ano em ano adorar a Jesus, o Rei e Senhor dos Exércitos, em Jerusalém, e vão celebrar tabernáculos. Então, quem vai estar no milênio? Jesus, o Deus homem, governando o mundo, a família de Deus, que vão ter corpos espirituais, corpos glorificados, não vão ser mortais. E o terceiro tipo de gente, os remanescentes das nações. Você pegou isso? Até porque no final do milênio, você vai ver esse Apocalipse, que Satanás vai ser solto e vai haver uma nova revolta das nações contra Jesus. Então, se vai haver uma nova revolta
contra Jesus, então quem vai se revoltar? Não vai ser nenhum dos sacerdotes com corpos glorificados, mas vai ser alguns dos remanescentes das nações. Pegou aí? Segundo ponto, quem estará no milênio? Já respondi. Terceiro ponto, qual vai ser a capital do reino de Deus na terra? Então, vamos lá. Nós estamos em Zacarias 14. Vamos ler agora o 17. E se alguma... Nós já lemos o 16, né? Falando sobre os remanescentes das nações vindo a Jerusalém para adorar ao rei. 17. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não cairá sobre ela. A pergunta é, onde Jesus vai estar reinando o mundo? Ele vai estar reinando o mundo em Jerusalém. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que Jerusalém é a cidade do grande rei. Ah, mas eu não concordo com isso. No caso, o problema é todo seu e ninguém te perguntou nada, então a tua opinião não vale de muita coisa. E sim, Jesus é Deus que escolheu ser judeu. E Jesus, ele é o descendente de Davi. Jesus é o descendente da mulher de Gênesis 3:15. Ele é o descendente de Abraão de Gênesis 12. Ele é o descendente de Judá de Gênesis 49. E ele é o descendente de Davi de 2 Samuel capítulo 7. Então, ele é o descendente de Davi. Ele é o Deus que decidiu ser judeu. E esse Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, Yeshua, ele vai governar a terra a partir de Jerusalém. Jerusalém vai ser a morada da glória de Deus na terra. Então Jerusalém vai ser a capital do reino de Deus. Eu vou ler aqui Jeremias 3, versículo 16 para você. Olha que poderoso. Gênesis 3,16 diz assim: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Olha o que ele está falando. Que vai chegar um tempo que ninguém vai falar de arca de aliança, ninguém vai nem lembrar dela, da arca da aliança. Não sentirão sua falta e nem será feita outra arca. Então, tipo assim, vai chegar uma hora em Jerusalém que a arca da aliança vai ser algo desnecessário, ninguém vai lembrar dela, ninguém vai nem pensar nela. E o que representava a arca da aliança no primeiro pacto? O trono de Deus sobre a terra. Agora o versículo 17, Jeremias 3,17. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Caramba! E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Olha que loucura. Jeremias está profetizando sobre o reino milenar. Ele está falando que no reino milenar não tem arca. Não precisa. Não precisa de um símbolo do trono de Deus sobre a terra para manifestar a sua glória. Por que não precisa? Porque o próprio Senhor, Yeshua Yahweh, vai estar sentado em Jerusalém. E Jerusalém vai ser o trono do Senhor, porque ele vai estar assentado em Jerusalém. E todas as nações virão a Jerusalém para honrar a Jesus, o Senhor, e adorar o seu nome. É isso que vai acontecer no milênio. Então vamos seguir. Pontos. Próximo ponto. Perdi a conta. Eu acho que é o 4. Não sei. Mas vamos seguir. Próximo ponto. Vamos para Apocalipse 20. Satanás será preso no milênio. Então vamos ler aqui. Apocalipse 21, do 1 ao 3. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, próximo ponto.
não vai haver nenhuma operação de Satanás na terra no dia do Senhor, ou seja, no reino milenar. Ah, quanto tempo vai durar o reino milenar? 1000 anos. Então não vai haver nenhuma operação de Satanás, não vai haver nenhum demônio operando sobre a terra. Isso vai acabar. E isso é muito, muito forte. Muito forte. Por isso que não tem como, gente, o milênio já ter começado. Satanás, para o milênio ter começado, Satanás tem que estar preso. Impedido de... Olha o que está escrito. Impedido de enganar as nações. Satanás engana pessoas hoje, gente? Lógico que sim. Paulo diz em 2 Coríntios que ele está cegando o entendimento dos incrédulos. Como que Satanás está preso? Se diz aqui que quando ele estiver preso, ele vai ser impedido de enganar as nações. Mas Satanás hoje continua enganando as nações porque ele não está preso. Quando ele vai ser preso? Quando Jesus voltar e estabelecer o reino milenar sobre a terra. E a operação de Satanás vai ser encerrada por um tempo, ou seja, por esses 1000 anos. Reino milenar, não tem Satanás, não tem demônio. Só a glória de Deus enchendo a terra por meio da pessoa de Jesus Cristo. Pegou? Beleza? Próximo ponto. Estamos em Apocalipse. Vamos ler o 6. Bem-aventurado... Nós estamos em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Agora vamos ler o versículo 6. Não vamos confundir. Olha eu confundindo as pessoas aí. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, Jesus vai estabelecer um reino físico, visível. Ah, mas o reino de Deus está aqui. Não, calma. O reino de Deus ele é visível. Deus é invisível, o reino dele não. Quando ele estabeleceu o reino sobre as nações, vai ser algo real, vai ser algo literal. E nós vamos estar com ele nesse reino. Então ele vai estabelecer um reino físico, visível, e esse reino milenar vai durar 1000 anos e está relacionado com Jesus e Yeshua sendo o rei de toda a terra. O outro ponto que também está aqui nesse versículo. A igreja vai reinar com Jesus sobre as nações da terra. Então onde Jesus vai estar no milênio? Jesus vai estar em Jerusalém. Agora, como que Jesus vai ordenar as nações da terra e governar as nações da terra? Por meio do seu povo, ou seja, por meio da sua família, do seu corpo, dos sacerdotes do seu reino. E quem são os sacerdotes do seu reino? Eu e você. Então nós vamos governar as nações da terra com Jesus. Nós vamos ser as autoridades que vamos trazer ordem do reino de Deus sobre as nações da terra. Então vamos ler aqui a última parte do versículo 6, aqui que nós já lemos, Apocalipse 26, vou ler de novo. A última parte. Mas serão... vamos ler. Antes, a parte B. A segunda morte não tem poder sobre eles. Sobre eles quem? Aqueles que participaram da primeira ressurreição. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, todos aqueles que ressuscitaram em Cristo e receberam corpos glorificados serão sacerdotes de Cristo no reino milenar e nós reinaremos sobre as nações da terra. Ok? Então, todos os governantes da terra, prefeito, presidente, primeiro-ministro, rei, imperador, ditador, sultão, sei lá, rainha, todos os governantes da terra vão ser depostos quando Jesus assumir o seu reino. Todas as autoridades das nações vão ter que entregar o domínio das nações para Jesus.
E quem vai assumir o governo das nações da terra? Quem vai reinar sobre cidades e nações e continentes? O povo de Deus, os sacerdotes de Deus. Então os sacerdotes de Deus vão estabelecer justiça, ordem, paz e alegria por meio do poder do Espírito, sujeitos à pessoa de Jesus que vai estar em Jerusalém, e nós vamos assumir o governo da terra. Aí sim, querido, nós vamos assumir 7 montes, 10 montes, 15 montes, ou seja, todos os montes que tem, nós vamos assumir, nós vamos dominar sobre a cultura, nós vamos dominar sobre a ciência, sobre a mídia, sobre a economia. Ah, vai ter economia? Lógico que vai. Vai ter economia, vai ter mídia, vai ter tudo. Nós vamos dominar sobre tudo. E o mundo vai ser transformado por causa do sacerdócio dos santos sujeitos a Cristo. Então nós vamos governar sobre as nações da terra. Vamos olhar aqui Apocalipse 2, versículo 26. Abre aí comigo. Apocalipse 2, 26. Diz assim. Isso é uma promessa para quem for fiel até a morte. Diz assim. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre nações. Você vai receber autoridade sobre lugares físicos. Você pegou isso? Eu estou animado. Assim como eu recebi a autoridade do meu pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. O Senhor vai nos dar autoridade sobre as nações da mesma forma que ele recebeu autoridade sobre as nações da mão do Pai. Nós vamos governar as nações da terra. Próximo ponto. Eu não sei falar essa palavra, mas vou falar. Hierarquia. Saiu. Hierarquia no reino. E aqui tem um ponto polêmico. Hierarquia no reino. No reino de Deus existe hierarquia. Ah, mas no reino de Deus existe igualdade. No caso, não. No reino de Jesus Cristo não existe igualdade. No reino de Jesus Cristo existe hierarquia. Ok? Porque esse conceito que justiça é igual a igualdade não é de cunho político, não é de cunho espiritual. Justiça para Deus é equidade. Justiça é posição correta. Justiça é cada um foi fiel nas suas obras e cada um vai ser colocado numa posição. Cada um tem uma posição, cada um tem um lugar, cada um tem um nível de autoridade. No reino de Deus existem grandes e pequenos. Existem níveis de autoridade distintos. Não vai ser todo mundo igual no reino de Deus. Esquece essa ideia. Então, se você gosta de cantar essa música que fala que o reino é igualdade, para de cantar. Então, vamos seguir. Então, hierarquia no reino. Vamos abrir em Apocalipse 11, 18. Aqui vai falar sobre a 7ª trombeta, que é exatamente a última trombeta que é tocada, e é o momento que Jesus volta. É o momento que os mortos ressuscitam, Coríntios 15, ao som da última trombeta. Nós que estamos vivos, e nós que estamos vivos, já estou falando pela fé, que a gente vai estar vivo, né? Quem estiver vivo vai ter o seu corpo transformado, vai se encontrar com Jesus. Então esse é o momento do encontro nos ares, nas nuvens. Então a 7ª trombeta. No versículo 18, diz assim: as nações se enfureceram. Então veio a sua ira o tempo de serem julgados os mortos e de dar a recompensa aos teus servos. Presta atenção. Dar recompensa aos servos. Então existe recompensa, existe o juízo das obras. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. Mas você vai ser julgado pelas obras. Pegou isso? Ok. Então serão julgados os mortos aí ele fala, né? Chegou o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa aos teus servos, os profetas, os santos
e aos que temem o teu nome. Repara como tem pessoas distintas com funções distintas. Profetas santos e os que temem o nome, funções distintas. Profetas santos e os que temem o teu nome, aos pequenos e grandes. Então, no reino de Deus tem pequenos e grandes. Significa que tem algumas pessoas que vão ter mais autoridade que outras no reino de Jesus. Então, alguns vão ter autoridade sobre nações, outros vão ter autoridade sobre cidades e outros vão ter autoridade sobre continentes. Alguns vão governar para Cristo na Venezuela, na Argentina, no Chile, no Brasil, um exemplo, e outros vão governar com Cristo em Jerusalém. Não sei você, mas eu quero morar em Jerusalém. Mas é só o que eu quero. Então, existe hierarquia no reino de Deus. Porque nós vamos governar as nações da terra. Beleza? Não é igual o presidente que assume o governo do Brasil e bota qualquer um para assumir os cargos, as pastas, os ministérios. Não. Jesus ele só vai colocar para assumir posições estratégicas nas nações quem foi fiel a ele, porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras. E vão haver grandes e pequenos no reino de Jesus, isso é fato. Então, outra passagem, Lucas 19, vai falar sobre isso também. Lucas 19. Lucas 19, versículo 17. Diz assim: o Senhor lhe respondeu. Aqui, no caso, ele é uma passagem que é uma parábola, né, dos servos e das minas, né, das 10 minas, dos 10 servos. E aí no versículo 17 diz assim: o Senhor lhe respondeu, muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Então ele fala isso para um servo. Aí, no versículo 18, diz assim: veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. A este também respondeu da mesma forma: recebe 5 cidades. Olha que doido. Um foi fiel com 10 minas. Então ele recebeu autoridade sobre quantas cidades? 10 cidades. Outro foi fiel com 5 minas. Então ele recebeu autoridade sobre 5 cidades. Então isso vai acontecer no reino messiânico. Uns vão ter mais autoridade que outros. Isso não está relacionado a capacidade, mas está relacionado à fidelidade e amor. Pegou? Isso dá uma palavra de 2 horas, mas eu não vou entrar nisso, porque tem vários pontos para falar ainda. Próximo ponto. Todas as nações da terra vão ter que vir a Jesus em Jerusalém. Mateus 25. Vamos lá? Essa é uma das passagens mais mal interpretadas quando se fala de reino de Deus. Porque dependendo da linha da pessoa, se é pós-milenista, amilenista ou pré-milenista, se muda totalmente o contexto do que essa profecia está dizendo, a profecia de Jesus. E vamos lá, Mateus 25, 31 está falando sobre a vinda de Jesus, o estabelecimento do reino milenar. É o início do milênio aqui. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os santos ou seus anjos, assentar-se-á em seu trono, assentar-se-á no seu trono glorioso. Ok? Ponto. Então, Jesus voltou. E ele assentou no seu trono glorioso em Jerusalém. Começou o reino milenar. O que vai acontecer? Versículo 32. Todas as nações serão reunidas diante dele,
Ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Pausa. Ele aqui não está julgando pessoas. Tu entendeu isso? Porque todas as vezes que as pessoas vão pregar sobre esse texto, sobre ovelhas e bodes, eu vejo as pessoas falando sobre o juízo de pessoas. Mas o que ele está julgando aqui são nações. Então agora o que ele está dizendo é que quando ele assentar no trono de Jerusalém, todas as nações virão até ele. E quem vai vir até ele? São todas as pessoas de todas as nações? Lógico que não. Os governantes de todas as nações vão subir a Jerusalém. E ele vai julgar as nações da terra. No versículo 33, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, não vai haver apenas juízo de pessoas, porque vai haver juízo de pessoas. Vai haver também juízo de nações. Então, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ou seja, as nações que foram fiéis ao seu propósito, principalmente durante a grande tribulação. Então, quem são as nações que vão ser fiéis ao seu propósito? São as nações que não se levantaram para guerrear contra Israel e contra os santos. Ponto. Abre parênteses. Por isso que nós precisamos ter muita consciência no nosso voto político. Eu não voto em ninguém que é antissemita, anti-Israel e é anti-igreja. Eu não voto. Por quê? Porque o que vai acontecer é que quando o anticristo se levantar, essa pessoa que vai governar o Brasil, ela vai se submeter ao império do anticristo e vai convocar o exército brasileiro, olha que loucura, para marchar contra Deus. Você entendeu isso? Os governantes das nações vão regimentar finanças, política, economia e poder militar para guerrear contra Deus, para guerrear contra Israel e perseguir a igreja nas nações da terra. Então nós precisamos pensar de forma profética como nós votamos. E eu não estou falando de esquerda nem de direita. Eu estou falando que nós precisamos observar o coração de quem nós estamos colocando no poder. Ok? Fecha esse parênteses. Então Jesus, quando ele voltar, ele vai julgar as nações da terra. Ok? E todos os governantes da terra vão ser destituídos do seu poder. Agora vamos para Salmos 2. Eu amo esse salmo. Salmos 2. Salmos 2, vamos ler do versículo... Ó Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Vamos ler do versículo 1. Salmos 2 está falando sobre o período da grande tribulação. Eu acredito que esse é o ápice dos Salmos 2. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo. Então o que vai acontecer? As nações vão se levantar para guerrear contra Deus e contra Cristo. E lembrando que guerrear contra Deus e contra Cristo é guerrear contra tudo que representa o propósito de Deus e a obra de Cristo na terra. Então é guerrear contra a sua palavra, guerrear contra a sua igreja e guerrear contra o seu povo Israel. E guerrear contra a família. Então grande parte da batalha vai ser contra a família, contra Israel, contra a igreja e contra a justiça de Deus que é revelada na sua palavra. Então os governantes da terra vão se levantar dizendo, versículo 3, rompamos nossas correntes e livremos-nos das suas algemas. Ou seja, nós queremos nos desconectar de tudo que nos prende a Deus. Então as nações vão se rebelar contra Deus nesses dias.
Agora, qual é a resposta de Deus para a conspiração das nações? Versículo 6. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. A resposta de Deus para a rebeldia das nações é Cristo sendo estabelecido como rei em Jerusalém para governar as nações. Versículo 8. E aí no versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Então Deus vira para o filho, presta atenção. Jesus está sentado no seu trono em Jerusalém e o pai vira para o filho e fala, pede-me e eu te darei as nações como herança e as extremidades da terra como sua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como se fossem vaso de barro. Agora, ó reis, sejam prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Adorai o Senhor com temor e regozijai-vos no tremor. Beijem o filho, para que ele não se irrite e não sejas destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Então, quando Jesus voltar, vão ter dois tipos de pessoa na terra. Aqueles que vão experimentar a ira de Deus e aqueles que vão experimentar o favor de Deus. E quem é aqueles que vão experimentar o favor de Deus? Aqueles que confiam nele, aqueles que adoram a ele e aqueles que beijam ou adoram o Filho. Aleluia! Jesus vai governar as nações com cetro de ferro. E o que vai acontecer é que nesse dia, quando Jesus assentar no trono e todas as nações virão até ele em Jerusalém, vai se cumprir o que Paulo profetizou em Filipenses capítulo 2. E o que Paulo profetiza em Filipenses capítulo 2, versículo 9? Ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O que vai acontecer é que todos os governantes da terra vão ter que subir a Jerusalém e todos eles vão ter que dobrar os seus joelhos diante dele. Naquele dia, meus amigos, toda língua confessará e todo joelho se dobrará e toda boca vai ter que proclamar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Vamos seguir, mais um ponto. Vamos ver até onde vai isso. Isaías 2. Então Jesus, as nações vão vir, os líderes vão ser depostos, os sacerdotes vão assumir o governo das nações. Então vamos aqui, Isaías 2, versículo 2. Mais um ponto, ou alguns pontos. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Nós já lemos isso. 3. Muitos povos irão e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então presta atenção, não vão ser apenas os governantes que vão ser depostos das nações no reino milenar, mas todas as leis da terra, todas as constituições de todas as nações, as leis da ONU, da União Europeia, as leis econômicas impostas pelos Estados Unidos, o monopólio do petróleo no Oriente Médio, as leis islâmicas que dominam e aprisionam pessoas nas nações, todas as leis da terra vão ser abolidas. Toda a constituição humana vai ser deposta. Porque nós, os sacerdotes de Jesus, vamos governar a terra baseada na lei de Deus.
Então de Sião sairá a lei de Deus. E qual vai ser a constituição que vai governar sobre a terra? Vai ser a Torá, vai ser a Bíblia, vai ser o Sermão do Monte, vai ser Romanos 12, 13, 14. Você entendeu? Nós, os sacerdotes, vamos governar a terra baseado não na nossa justiça própria, não na nossa consciência, mas baseado na lei de Deus, porque de Sião sairá a lei de Deus que vai ordenar as nações. Então, sim, meus amigos, a lei de Deus vai ser a constituição da terra. Então eu quero te abençoar, você precisa ler a Bíblia. Porque como que você vai governar as nações da terra por meio da lei de Deus quando Jesus voltar, se você não sabe nem o que está escrito aqui? Nós precisamos conhecer a lei de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela é a base da justiça, que vai estabelecer a transformação das nações quando Jesus voltar. E quem vai estabelecer essa justiça nas nações da terra? O sacerdote de Jesus. Eu e você. Nós precisamos conhecer a lei. Então, a lei de Deus vai ser estabelecida como o padrão de justiça, e todo aquele que não se submeter à lei de Deus, agora eu estou falando dos remanescentes das nações, né? Porque lembra que eu falei, vai ter Jesus, o Deus homem em Jerusalém, os sacerdotes com corpos glorificados, governando as nações com Cristo, e os remanescentes das nações, todo aquele que não submeter à lei de Deus vai ser destruído pela ira de Deus na terra. Aleluia. E sim, no reino milenar tem pena de morte. Porque pena de morte não é o problema. O problema é que nenhum homem tem justiça e tem capacidade de julgar quem vai morrer ou não. Mas o Senhor disse, a vingança me pertence. A vingança me pertence. Você não pode se vingar, mas Deus vai. E Deus é justo. E a pena de morte é extremamente bíblica. Porque ele disse no início no jardim, se você comer do fruto que eu estou mandando você não comer, você vai morrer. E por causa do pecado de Adão, a maldição da morte, ela afetou toda a humanidade. E sim, no reino milenar, dentre os remanescentes das nações, quem não submeter a Cristo vai ser destruído pela ira de Deus. Então vamos lá, versículo 4, Isaías 2,4. Outro ponto, já estamos aqui insano nos pontos, já não sei qual ponto nós estamos, no 12, no 33, no 44, sei lá. Versículo 4. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos. Está falando de Cristo. E estes converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O reino de Jesus será um reino de paz. Nunca mais vai haver guerra na terra. Nesse período de 1000 anos, do dia do Senhor, não vai haver guerra, não vai haver conflito. As armas vão ser transformadas em ferramentas de edificação para a reconstrução das nações. Isso é maravilhoso. Então esse é um outro ponto, que a lei, o ponto anterior, a lei vai ser estabelecida para ordenar as nações e a partir disso, novo ponto, a paz vai ser estabelecida de forma plena nas nações e não vai haver mais guerra. Uma outra passagem que vai confirmar isso é Isaías 9, versículo 6. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, o príncipe da paz, e o seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar em retidão e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então diz que o domínio do Senhor vai ser estabelecido sobre a terra e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, porque Jesus é o descendente de Davi. Então, por isso Paulo diz que o reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Perdão. Então, próximo ponto.
Isaías 11. O texto, a profecia preferida dos testemunhos de Jeová, Isaías 11. Ainda falando sobre o reino milenar de Jesus, versículo 2, vamos lá. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele quem? O Messias, o ungido. Jesus, o Cristo, aquele que vai assentar para governar o mundo. Aí vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. 3. E ele, o Messias, se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Ou seja, o domínio, o governo e a justiça vai ser estabelecido na terra não para aquilo que Jesus olhar, observar ou alguém falar para ele. Ele vai estabelecer justiça por meio do poder do Espírito Santo. Pelo discernimento do Espírito do Senhor que está sobre ele. Aleluia, aleluia. Versículo 4. Mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Jesus no reino milenar vai acabar com a pobreza mundial. Vai acabar com a fome. Ninguém mais vai passar fome no mundo. Porque por meio da justiça do Senhor, aleluia, os recursos vão ser distribuídos de forma justa. As pessoas terão empregos com salários justos. As nações ricas vão compartilhar recursos com as nações mais pobres. Ele vai julgar os pobres com justiça. Aleluia. Não vai haver mais nenhum mendigo, nenhum morador de rua, nenhum pedinte no planeta Terra, porque o reino de Jesus será um reino de justiça. Ele vai defender os humildes. Nunca mais vai haver opressão de um rico para um pobre. Nunca mais vai haver opressão de um poderoso sobre um humilde. Ninguém mais vai ser explorado na terra. Ninguém mais vai ser abusado. Ninguém mais vai ser escravizado. Preste atenção, Jesus vai. Quando ele vier, ele vai libertar todos os escravos da terra. Os escravos que estão sob escravidão religiosa, estão sob escravidão emocional, estão sob escravidão sexual, estão sob escravidão ideológica e política. Todos os homens da terra vão experimentar a justiça de Deus. Isso significa que todos os opressores, todos os abusadores, todos os estupradores, todos aqueles que promovem escravidão sexual, escravidão infantil, vão ser mortos quando Jesus voltar. Ele vai estabelecer justiça e ele vai julgar os pobres com justiça e defender os humildes da terra sem parcialidade. Por causa do Espírito que está sobre ele, ele ferirá a terra com palavra de juízo e matará o ímpio com o sopro da sua boca. É isso que Jesus vai fazer quando ele vier, estabelecer um reino milenar. Ele vai fazer justiça. Ele vai alimentar os pobres. Ele vai tirar as nações da pobreza e da miséria. Ele vai arrancar os escravos das cadeias. Ele vai matar todos os ímpios, todos aqueles que promovem injustiça, perseguição, escravidão, miséria, roubo, corrupção. Todos esses homens vão ser mortos com o sopro da sua boca. Esse é o reino de justiça, o reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Porque a obra do Espírito vai promover alegria sobre as nações. Não vai haver mais sofrimento sobre a terra. Aleluia. Então eu quero te abençoar com essa palavra. Se você é um empresário, se você é um homem de negócio, se você é uma mulher que tem uma carreira, que tem uma influência em qualquer área, lute nessa era pela justiça. Se você é mãe de família, discipule os seus filhos a serem guerreiros da justiça. Se você é líder
em qualquer esfera da sociedade. Discipule pessoas que você influencia a serem guerreiros da justiça. Se posicione pela justiça. Tenha fome e sede de justiça, porque, meu amigo, minha amiga, quando Jesus vier, todo ímpio que promove injustiça vai ser destruído. Aleluia, aleluia. Versículo 5. A justiça será o cinto do seu peito, e a fidelidade o cinto da sua cintura. Aí, versículo 6. Olha o que vai acontecer com a terra. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão e o animal de engorda viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. Olha que doideira. Aleluia. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as crias se deitarão juntas. O leão comerá palha com boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que doido. Vai haver uma restauração ecológica. E nenhum animal vai atacar outro animal. E nada na criação vai atacar mais um homem. A criança vai brincar com a serpente. A serpente, a cobra, vai ser o brinquedinho das crianças. O leão vai habitar com o boi e eles vão comer pasto juntos. A ecologia vai ser restaurada. Deus vai restaurar o sistema ecológico e toda deturpação ecológica sobre a criação, que é resultado do pecado, da queda do homem, vai ser restaurado no reino milenar. Então, nenhum animal vai te atacar, nunca mais um cachorro vai morder um homem, e oremos para que as baratas sejam destruídas nesse tempo, e os ratos, e todos esses bichos ruins aí. E o que acontece é que vai haver uma restauração não apenas política, não apenas espiritual, não apenas econômica e nem militar, mas vai ter também uma restauração ecológica. O ecossistema da Terra vai ser restaurado. Esse é o reino milenar, querido. Esse é o reino milenar. Aleluia. Vamos lá, estou terminando. É muito assunto, gente. Próximo tópico, Isaías 29. Vamos por 29 agora. Isaías 29, 18. Alabaxando, alacotorô, abraçai, prema na chore. Isaías 29, 18 diz assim: naquele dia, olha o dia de novo aí, ó, dia do Senhor. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio da escuridão das trevas. Aleluia. Vou ler outra passagem para reafirmar isso. Vamos por 35 agora. O 35 inteiro fala sobre o reino milenar. É violento. Eu gosto desse texto aqui, do título que botaram, né? A grandeza da redenção futura. Está falando do Messias redimindo Israel e redimindo as nações. Então, Isaías 35, depois você lê ele inteiro. Fala sobre o reino milenar, é animal. Mas vamos ler o 3. Diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temam. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e rios no ermo. Eu amo essa passagem. Quando Jesus vier no reino milenar, todos os enfermos da terra serão curados.
Aleluia. Todos os mudos terão seus lábios desimpedidos, os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos saltarão. Não haverá nenhum paraplégico, nenhum paralítico, nenhum deformado na terra. A glória do Senhor vai ser derramada e vai curar todos os enfermos da terra. Você está pegando isso? Você tem noção que nós, sacerdotes do Deus vivo, vamos curar todos os doentes do planeta? É isso que vai acontecer no reino milenar. Aleluia. E abre um parênteses, já abri 1 milhão de parênteses nessa instrução. Todas as vezes que você cura um enfermo nessa era, você está apontando ou experimentando os poderes do reino vindouro. Aleluia. Por isso que nós precisamos exercer o nosso sacerdócio aqui. Porque o nosso sacerdócio agora evidencia, dá testemunho do reino messiânico de Jesus. Aleluia. E por último ponto, e não menos importante, quero ler Isaías 56 com você. Mas antes de ler Isaías 56 e falar sobre o último ponto, que é um ponto muito forte para mim, na minha visão, eu quero lembrar vocês da nossa imersão profética e eu quero convocar você novamente. Para você participar da nossa imersão profética, que vai acontecer dos dias 28 de setembro até o dia 2 de outubro, você precisa se inscrever. Então é muito importante, gente. Só vai participar quem se inscrever. Para você se inscrever, você tem duas formas: gratuito, totalmente online. Você vai assistir da sua casa. Você vai lá em www.vozdetrovões.com.br e se inscreve, bota lá seu e-mail, seu WhatsApp, seu nome e se inscreve para essa imersão profética, que nós vamos trabalhar 3 temas. Eu vou falar desses temas já já. E outra maneira para você se inscrever para a nossa imersão profética é entrando no meu Instagram. Você vai lá, @FabioAP4, aproveita e já me segue lá também, fica meu amiguinho lá, e vai na minha bio, no meu Instagram, tem um link lá, você pode clicar e fazer a inscrição para nessa imersão profética. Nós vamos falar sobre 3 temas de forma brutal e sem censura. Eu estou numa fase sem censura, na verdade estou entrando, eu não entrei nessa fase sem censura não, mas estou entrando. E a gente vai falar sem censuras, pesado, profético pesadão, e a gente vai falar sobre batalha espiritual, a gente vai falar sobre uma intervenção profética que é um sacerdócio nessa era, que dá testemunho da era vindoura, um sacerdócio que aponta para o estilo de vida, a característica do reino milenar. Então nós vamos trabalhar esse tema, intervenção profética, e o último tema sobre o dom da profecia. Então faça a inscrição, seja conosco, imersão profética, do dia 28 de setembro ao dia 2 do 10. E o último ponto que eu quero frisar com vocês é muito, muito poderoso, Isaías 56, versículo 7. Diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No reino milenar de Jesus, vai ser estabelecida em Jerusalém uma casa de oração, de intercessão e de adoração, onde 24 horas por dia, homens e mulheres vão estar diante do trono da glória de Cristo, adorando, exaltando, cantando e intercedendo por meio dele diante do Pai em Jerusalém. E o que vai acontecer é que durante períodos nos anos, as nações vão subir a Jerusalém para estar diante da glória do Senhor e adorá-lo.
O tabernáculo de Davi era um apontamento. O templo de Salomão era apenas um apontamento para essa realidade. Eu creio profundamente que o templo de Ezequiel 40, o templo de Ezequiel é o templo do reino milenar, porque as medidas não tem nada a ver com o templo de Salomão, não tem nada a ver com o tabernáculo, é um outro templo, são outras medidas. Então eu acredito que vai haver uma orquestra absurda. Você imagina Davi sendo o regente da orquestra do reino milenar. E nós lá, e ele regendo Asaf, Emã, Jedutum, e regendo a orquestra, e Moisés lá, intercedendo com Paulo e Elias, dançando diante da glória do Senhor, Pedro orando, intercedendo e profetizando, e nós lá juntos, adorando o Senhor e intercedendo diante de Deus. Opa! Cara, vai ser muito, muito brutal. E é exatamente isso que o pai fala para o filho. Imagina, o filho está sentado no trono em Jerusalém e ele fala: pede-me, e eu te darei as nações. Isso significa que a restauração das nações não vai ser assim, não, gente. Jesus vai vir, sentar no trono e puf, tudo mudou automático, não. Eu acredito que no milênio nós vamos trabalhar com ele, Isaías 61 fala isso, para a reconstrução das cidades antigamente assoladas. A restauração das nações vai ser progressiva. E a restauração das nações, tanto espiritualmente falando como politicamente, economicamente, ela vai ser feita de forma progressiva e também vai ser regada a intercessão. Olha que doideira! O próprio Jesus vai estar orando no templo em Jerusalém diante do Pai. E nós vamos estar unidos à intercessão do Filho no templo em Jerusalém. Você imagina isso? Jesus, Hebreus fala sobre isso, né? Jesus canta louvores ao Pai no meio da congregação. Tu imagina Jesus cantando louvores de adoração ao Pai e nós nos unindo a Ele, cantando louvores, nos unindo a Ele, erguendo intercessão pela restauração das nações. Uau, cara! No reino milenar haverá um templo e o centro desse templo será o trono de Jesus. E nesse lugar haverá adoração, intercessão, profecia e proclamação da lei de Deus 24 horas por dia. E desse lugar vai ser produzido a luz que vai iluminar as trevas de todas as nações da terra. Uau! Eu te abençoo para que os seus olhos se abram, para que você possa ver o reino. Jesus disse isso para Nicodemos. Aquele que nasce do alto ou nasce de novo pode ver o reino. Então, se você nasceu de novo, se você nasceu do Espírito, eu te abençoo para que você tenha olhos abertos para ver o reino. Um reino que é eterno, mas também é vindouro. Ele está vindo. O dia do Senhor está vindo. Jesus está vindo para governar as nações da terra. E nós reinaremos com Ele por 1000 anos e vamos restaurar essa terra com Ele. Amém? Eu quero terminar fazendo um pedido para você que eu aprendi com meu amigo Douglas Gonçalves. Eu quero pedir que você faça um comentário aqui nesse vídeo do que você achou, de quais foram as suas percepções, talvez dúvidas, temas que você acha que deveria falar. Por quê? Porque quanto mais comentário tem, maior é a entrega do YouTube. Então essa relação de comentário e entrega ela é muito grande. Então eu queria te pedir que você comentasse a tua impressão, a tua experiência,
para nos ajudar para que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas e o YouTube possa entregar esse vídeo para o máximo de pessoas. Queria te pedir também que você pegue esse link desse vídeo e compartilhe com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da família, para os seus discípulos. Nos ajude a propagar essa mensagem. Nós somos um canal pequeno, a gente não tem muito acesso, mas eu queria te pedir que você nos ajudasse a propagar essa mensagem. Pega esse link aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que você acha que vão ser abençoadas ouvindo essa palavra, ok? Então é isso, um grande abraço do tio Coelho, um abraço a toda a família, shalom, God bless, Deus te abençoe, até a próxima.